Boa tarde a todos. Este é mais um evento da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Estado do Rio de Janeiro. O tema da palestra de hoje é o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, dia 17 de julho de 2026. Para dividir a mesa comigo, nós temos a doutora Ivone Ferreira Caetano, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e atual diretora da Diretoria de Igualdade Racial da OAB Rio de Janeiro e coordenadora das mulheres da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. Do meu outro lado, nós temos o professor Sandro Teixeira, professor no programa de pós-graduação em Ciências Militares, doutor em Ciências Militares e representante da ESEMI, na International Society of Military Sciences. E, claro, além de mim, Caio César Mirabelli, atual presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. Antes de iniciarmos o evento, eu quero também enaltecer a presença do Joel de Oliveira, Dr. Edson Alves Moraes, François Camargo, doutora Flávia Quintanilha, que é a vice-presidente da comissão, Sérgio Vieira de Paula, Dr. Luiz Fernando, o Gilcinei, líder comunitário da colônia de pescadores de Duque de Caxias. Também temos o marido da advocacia, o marido da doutora Ivone Ferreira Caetano. Por favor. Doutor Maurício Caetano. Muito bom. Então, vamos iniciar o evento. Eu vou fazer uma breve abordagem. Passo para o professor Sandro Teixeira e finalizamos com a nossa doutora Ivone Ferreira Caetano. Para quem não sabe, o Estado de Israel é um Estado novo, fundado em 1949. O Estado de Israel possui 3 poderes, que é o poder legislativo, que cria as leis e fiscaliza o poder executivo, o poder executivo, que executa as leis e administra o Estado, o poder judiciário, que é o poder que julga conflitos aplicando as leis. O Estado de Israel tem a figura do primeiro-ministro, que representa o poder executivo, os parlamentares, que representam o poder legislativo, e os juízes, que representam o poder judiciário. O Estado de Israel possui um povo muito diferenciado, porque existem 2 grupos de pessoas naquele país: o israelita e o israelense. Para quem não sabe, o israelita são os descendentes diretos do patriarca Abraão. São os descendentes diretos e sanguíneos de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do Antigo Testamento da Bíblia. Para quem não sabe, o israelense é pessoa não descendente de Abraão, Isaque e Jacó, que mora ou nasceu em Israel. Ou pode ser também qualquer filho de estrangeiros que nasceu e mora em Israel. O Estado de Israel é um país judeu que permite a liberdade religiosa, recebendo pessoas de várias nacionalidades e religiões. O Estado de Israel tem eleições livres, eleições democráticas, onde existe a figura da direita, da esquerda e do centro. Quando a esquerda israelense está no poder, ela apenas cuida do social e da economia. O centrão sempre é aliado de uma das forças e, quando a direita israelense está no poder, faz um governo com objetivos expansionistas, fazendo o Estado de Israel avançar, conquistando mais territórios para recuperar os territórios dos antigos patriarcas bíblicos. Agora vamos falar do outro personagem dessa guerra, o Irã. O Irã é um país milenar. Era o antigo Império Persa. Ciro o Grande, no século VI a.C., criou o poderoso Império Persa, que dominou territórios do Oriente Médio, partes da Europa e da Ásia. 3 séculos depois, a Pérsia foi conquistada por Alexandre o Grande. Sua cultura permaneceu forte. Dinastias persas voltaram ao poder e governaram a região por muitos séculos. No século XX, o país era uma monarquia liderada pelo Shah. Significa monarca, não é bebida. Lá, Shah é monarca.
O Shah era um rei que buscava modernizar o país e se aproximar do Ocidente. O governo do Shah era reconhecido pelo seu autoritarismo, ditadura e pela forte influência estrangeira. Em 1979, uma revolução popular derrubou o governo do Shah e colocou no poder o regime religioso dos ayatolás, que é um regime que mistura islamismo com o Estado. Porém, o objeto do assunto de hoje é a origem do conflito que provocou essa guerra toda em 2026. Agora nós vamos falar do contexto histórico que resultou em 2026. Em 1953, o primeiro-ministro é eleito. O nome dele é Mohammad Mossadegh, aliado da União Soviética e da China. O petróleo do Irã era explorado por empresas petrolíferas privadas do Reino Unido. E o primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh, estatiza o petróleo. E por causa disso, os serviços secretos do Reino Unido e dos Estados Unidos começaram a criar movimentos de pressão política que derrubaram o governo. Após a derrubada de Mohammad Mossadegh, o Shah, o monarca, assume o governo do Irã. O Shah privatiza o petróleo para o Reino Unido novamente, implanta uma ditadura que provocava perseguições, torturas e assassinatos. Depois de décadas e décadas de governo do Shah, os muçulmanos, liderados pelo Ayatollah Khomeini, derrubaram a monarquia do Shah e assumiram o governo do Irã. O povo do Irã apoiou o golpe do Estado Islâmico, porque o Ayatollah Khomeini prometeu liberdade, democracia, república, liberdade religiosa. Além de conseguir um feito inédito: unir liberais, comunistas e conservadores. Quando inicia o regime dos Ayatollahs, Khomeini, a primeira coisa que faz é matar os comunistas, torturar os liberais, expulsar os conservadores do país, e as mulheres feministas que ajudaram muito na Revolução Islâmica tiveram que colocar burcas de forma forçada, além de reestatizar o petróleo novamente. O Irã é uma ditadura, mas também é uma potência econômica, uma potência militar, alinhada com China, Rússia e Índia. Agora, que eu mostro todo o contexto histórico e político, eu passo a bola para o especialista, o professor Sandro Teixeira. Professor, seja muito bem-vindo. Estou muito ansioso de lhe ouvir, como todos nós. Seja bem-vindo à OAB do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado ao presidente Caio. Eu agradeço as generosas palavras do presidente Caio. Para mim, como professor da área de defesa, é fundamental ter esse diálogo com a sociedade, com as instituições que compõem a sociedade brasileira, como a OAB, que tem um papel relevante na construção da democracia brasileira. Então, fico muito feliz de ser convidado a essa tribuna e que tenhamos uma profícua tarde de debates sobre esse conflito. A primeira ideia que eu quero colocar aqui para vocês é que esse conflito é a culminação de um conflito que era frio há 47 anos. Era uma guerra fria de 47 anos. Porque nós estamos falando, com exceção dos Estados Unidos, de dois países que são potências regionais. Israel, pela sua capacidade tecnológica, pela capacidade de seu povo, pela capacidade de amalgamar ideias, tecnologias e meios, além de toda a capacidade de solidariedade econômica que Israel possui. Para aqueles que conhecem Israel, é algo impressionante o número de doações que fez aquele Estado ficar de pé, seja em faculdades, seja em hospitais, seja em estradas, e por aí vai. E, por outro lado, uma potência que se faz pela geografia, pela população e pelo caráter civilizacional. Era um choque que já estava, de certa maneira, contratado por algum tempo. Então, quando vemos o choque que começa a sair da dimensão fria e ir para essa dimensão mais quente entre Israel e Irã, primeiro em abril de 2024, depois em outubro de 2024,
junho de 2025 com a chamada Guerra dos 12 Dias. E agora, depois de 28 de fevereiro, com a chamada a Guerra dos 40 Dias, que agora já parece que não são mais 40 dias. Afinal, o tratado assinado de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, segundo o próprio presidente americano, já não vale nada. Não tem nem o valor que o papel que foi impresso. Então a gente fica numa situação de como as coisas chegaram a esse ponto. Para que vocês entendam como as coisas chegaram a esse ponto, é preciso entender que o Irã possui um projeto regional e tem no seu caminho dois países. Um é Israel, o outro é a Arábia Saudita. Então, o Irã, desde 1979, com a Revolução Islâmica, aqui bem relembrada pelo Caio, tem um projeto de poder regional. Esse projeto de poder regional é de se colocar como o campeão da defesa da fé muçulmana. Só que há um problema nesse cálculo iraniano. Ele desconsidera o fato de que o Irã representa uma corrente que não é majoritária na fé islâmica. O Irã é um país xiita, é o principal país xiita, só que o problema é que o xiismo dentro do islamismo corresponde ao que seria hoje, a grosso modo, entre 20%, a depender do número da métrica que vocês utilizarem, a 20% a 30% dos islâmicos declarados assim em todo o mundo. Então isso cria um principal problema, primeiro do ponto de vista religioso, para o projeto de poder iraniano na região, segundo, para o Irã na própria região, porque ele fica de frente à monarquia saudita, que dentro da tradição islâmica tem um papel muito importante, simbólico, religioso e que capitaliza isso para a questão política, uma vez que a monarquia saudita da Casa de Saúd é a guardiã da principal cidade sagrada do islamismo, que é Meca. Então, o que sobra ao Irã nesse sentido? O Irã não pode guardar Medina, não pode guardar Meca, e aí também não consegue o controle de Jerusalém, que é uma outra cidade sagrada para os muçulmanos. Então o que sobra ao Irã? Tentar obter isso. Só que obter isso por um choque direto não é interessante, porque logo após a Revolução, o Irã e o Iraque entram em guerra e a gente tem 8 longos anos de guerra, no qual você tem duas vertentes de como deveria se construir um Estado nesse mundo do Oriente Médio. Uma que era um nacionalismo fechado autoritário de Saddam Hussein com o Iraque, a outra uma república teocrática. E o Irã vai à guerra contra o Iraque tentando demonstrar ao mundo que o modelo da república teocrática era, entre aspas, e aí me perdoem a utilização da expressão, mas eu vou explicar logo depois, sustentável. Ou seja, era possível você criar repúblicas teocráticas por todo o mundo. Só que isso era parte do projeto iraniano. Criar repúblicas teocráticas que fossem subordinadas às vontades de Teherã. Isso ajuda a que vocês entendam por que o Irã vai financiar um grupo de resistência à presença israelense no Líbano depois de 1982, que vai se chamar Hezbollah, que se coloca como Partido de Deus, e inclusive cria um mecanismo muito curioso de aproveitar-se de instituições estatais. Então, hoje não existem muitas nações no mundo que reconhecem o Hezbollah como grupo terrorista. Então, hoje a gente tem um número de 22 nações que reconhecem como terrorista. Só que o problema é, o mundo tem mais de 196 nações. Então, a gente tem uma equação aqui complicada, que você tem mais de 100 nações que não reconhecem aquele grupo como terrorista, e sim como um partido político, ou um movimento político, a depender de como vocês queiram qualificar. E aí, qual é a grande sacada de Khomeini ao final da guerra com o Iraque? O Irã não tem capacidade material militar de exportar seu projeto. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa criar e explorar rivalidades na região. E aí o Irã vai criar uma coisa que é denominada eixo da resistência. Em alguns casos, ele vai criar grupos, em outros casos, ele vai apadrinhar grupos já existentes, como, por exemplo, em Gaza, o Hamas, depois a Jihad Islâmica Palestina, o próprio Hezbollah no Líbano. Ele vai tentar apadrinhar outros grupos, ele vai passar por um longo processo de cortejar dos Houthis do Iêmen, até que vai ser bem sucedido.
depois da década de 2000, assim como outros grupos. Serão criadas milícias na Síria, milícias no Iraque, que hoje, inclusive, criam um problema que eu, se fosse advogado, não queria resolver. Vocês devem estar se perguntando, que problema, professor? Hoje o Iraque tem 200 mil homens em uniforme, que são das chamadas Forças de Mobilização Popular. O problema é, quem criou essas forças? Os iranianos. Só que, na saída dos americanos do Iraque, o Estado iraquiano, para tentar criar aquela ideia de a fraternidade e união pós-guerra civil, legalizou e as tornou parte do Estado. Então elas são forças paramilitares que seriam comparadas, por exemplo, se a gente fosse trazer para o ordenamento jurídico brasileiro, às polícias militares. Só que o problema é, imagine 200 mil homens em uniforme, que respondem muito mais a Teherã do que a Bagdá, e que querem receber seus salários, são pagos pelo Estado iraquiano, só que os americanos falaram, bem, se você pagar, o Estado iraquiano, por causa das sanções americanas contra grupos terroristas, não poderá mais pagar nada em dólar e vai ser desligado do SWIFT. Então é essa a encruzilhada que, por exemplo, o Iraque hoje enfrenta. Se o Iraque pagar esses homens, pagar o salário, estou falando de salário apenas, o Iraque não vai poder mais botar a mão em dólar. Esse é um dos pontos que a gente está vendo nesse conflito aqui, que a gente se propõe a falar nessa tarde. Então, esse mecanismo iraniano de criar diversos grupos, explorar diversas áreas, conseguiu criar também fontes de renda para driblar mecanismos de sanções que foram colocadas pela ONU, pela União Europeia, pelos Estados Unidos ou por ainda outros países, e que inclusive exigem arranjos delicados. Então, por exemplo, o Brasil tem um arranjo extremamente delicado com o Irã para vender o frango halal. Então, o Brasil é o maior fornecedor de frango para o Irã hoje. E é um comércio extremamente necessário que envolve, inclusive, uma ação da nossa diplomacia, até mesmo para explicar para os americanos que tem determinados navios que vão aportar em Chabahar, o principal porto oceânico do Irã, que estão transportando frango, não armamento. E que são navios de bandeira brasileira. Então, isso exige uma coordenação enorme. E eu estou usando apenas isso como exemplo para vocês, porque muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, professor, mas isso é em Hormuz, isso é no Oriente Médio. O Oriente Médio é 6 horas de fuso, 7 horas de fuso, está muito longe. Não está nada longe. Não está nada longe. Tanto é que uma das legações diplomáticas mais visadas em Teherã é a do Brasil, porque o Brasil, com a tradição de ser um país que abriga muitas minorias e refugiados de perseguição, era muito procurado por afegãos e outras nacionalidades da Ásia Central fugindo das guerras que lá existem, tentando obter um visto humanitário brasileiro para tentar construir uma nova vida no Brasil ou em outros países do Ocidente. Esse é um ponto que mostra como esse conflito não está longínquo de nós. Além do fato de que a gente tem laços consanguíneos, nós temos dezenas de milhares, de milhões de brasileiros que são descendentes de israelenses, que são judeus, dezenas de milhões de brasileiros. Você tem mais brasileiros descendentes de libaneses do que a população do Líbano, por exemplo. Você tem brasileiros que são descendentes de iranianos, que são persas, e por aí vai. Então, nós temos uma ligação muito cara com aquela região e muitas vezes nós somos observados como exemplo da possibilidade de uma coexistência. Entretanto, nós não estamos no contexto de conflito que lá há. Então, sem dúvida, existe um problema enorme diante de nós. E o que a gente vai ver a partir do 7 de outubro de 2023, com os ataques terroristas em Israel feitos pelo Hamas, pela Jihad Islâmica e pelos mais 27 grupos militantes que existem dentro de Gaza, fora pessoas de Gaza que aproveitaram-se daquele momento do caos dos ataques no 7 e 8 de outubro para tentar fazer algum tipo de ganho material ou até mesmo ganhos do tipo... Existe uma história que me impressiona muito de uma menina que foi sequestrada, estava no Festival Nova, conseguiu fugir, e foi sequestrada por um pai e um filho, e vendida ao Hamas na cidade de Gaza por $5.000. Então, nem todos os reféns foram capturados pelos grupos terroristas no 7 de outubro. Teve gente ali que foi capturada por gente de Gaza, que trouxe essa pessoa de antes para Gaza e vendeu essa pessoa aos grupos ali na região. E aí, o 7 de outubro abala não só Israel,
não só a faixa de Gaza, não só o norte de Israel e o sul do Líbano, mas ele abala toda a região, porque a gente vai ter um ciclo ainda não resolvido de guerras que vão mudar a região, que vão mudar toda a questão ali colocada, porque você vai ter o Irã decidido a espremer Israel de vez, e aí, estando em Israel em 2025, eu ouvi uma expressão muito curiosa, para os iranianos, essa aliança de grupos não estatais apoiada por Teherã é o eixo da resistência. Para Israel é o denominado Anel de Fogo. Anel de Fogo porque ele justamente tenta fazer com Israel o que os Estados Árabes tentaram fazer em 1948, que foi fazer com que aquele Estado fosse literalmente jogado no mar e completamente destruído. Então, o 7 de outubro quebrou qualquer ideia de que esses grupos não seriam capazes disso. A população israelense percebeu isso muito bem e, mais do que isso, atores na região e atores locais perceberam isso muito bem, como foi o caso dos Estados Unidos. Inclusive, isso ajuda vocês a entenderem por que logo após os ataques do 7 de outubro, nós tivemos o deslocamento de 2 navios da aeródromo, que a gente chama popularmente de porta-aviões dos Estados Unidos, um para o Oceano Índico, outro para o Mediterrâneo, para sinalizar ao Irã de que você tinha claramente ali o compromisso americano na defesa de Israel. Isso não dissuadiu o Irã de atacar Israel. Não dissuadiu simplesmente porque aqui a gente também tem os efeitos de uma guerra nas sombras. Que guerra nas sombras é essa? Mais ou menos, a gente pode remeter isso em uma fase um pouco mais acirrada desde 1990 para cá, no qual Israel percebe que o regime dos ayatolás olha para Israel como a grande causa que pode criar uma viabilidade do Irã ser a potência regional. Eu não posso hostilizar a Arábia Saudita por Mecca e Medina. Eu não posso hostilizar os Estados Unidos porque eu estou muito fraco pós-guerra Irã-Iraque. Quem me sobrou para hostilizar? Um estado pequeno que tem uma população muito menor que a minha e que tem um território menor do que o estado de Alagoas. Então, eu vou hostilizar isso. E é muito interessante de perceber como essa agenda de hostilização ao Irã vai crescer dentro de Israel e vai crescer de uma forma que vai criar um aparato ideológico no qual o Irã vai se pintar não mais como o grande campeão da fé muçulmana, mas como defensor dos povos oprimidos pelo Ocidente na região. E o que Israel tinha a ver com isso? Nada, mas Israel virou o alvo dos dardos, e aí você vai ter hostilização, ataques terroristas, sequestros, ocorridos principalmente em território europeu, em alguns países da região, e isso foi gerando uma troca de golpes entre esses dois países. Eu sequestro turistas seus que estão na Bulgária, um destino muito comum para israelenses de férias, para se banhar no Mar Negro, ali, principalmente em Varna. Vai lá Israel e elimina lideranças ligadas principalmente à Força Quds, que é a força de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. Isso foi ocorrendo até que Israel começa, a partir dos anos 2000, a perceber que o Irã está avançando em tecnologia nuclear. E tecnologia nuclear, eu sou um professor de ciências militares, eu posso dizer para vocês que não se brinca. Tecnologia nuclear, quando vira armamento, é um armamento que não tem restrições, não tem pudores, ela destrói tudo. É a arma feita para não ser utilizada, porque a gente sabe do uso dela, a capacidade destrutiva que um artefato nuclear tem. E quando eu falo de artefato nuclear, eu não estou falando de um artefato nuclear como vocês pensam em Hiroshima. Em Hiroshima ou Nagasaki. Eu falo de um artefato nuclear, um míssil que é do tamanho dessa sala, que carrega uma ogiva do tamanho desse copo e que pode eliminar bairros inteiros de uma grande cidade que tenha 1, 2, 3 milhões de pessoas. Então, no caso de um país concentrado geograficamente como Israel, isso não é uma alternativa possível. Não é. Então, você tem uma série de ataques ali à questão do programa nuclear iraniano. Isso vai vindo de 2000, 2006, aí tem a Operação Jogos Olímpicos, uma operação de Israel e dos Estados Unidos, a destruição das centrífugas Natanz, mas
todos esses golpes eram respondidos pelo Irã. Em abril de 2024, Israel elimina 2 generais iranianos em Damasco. O Irã decide que acabou esse tit for tat, ou seja, eu elimino um seu, eu tomo um seu. Não. E aí faz um ataque de mísseis contra Israel. Então ali as regras desse conflito estavam reescritas. E é um pouco o que a gente está vendo agora. Então isso depois em outubro de 2025, em outubro de 2024, Israel consegue eliminar uma série de outras lideranças iranianas. O Irã responde de novo na mesma maneira. E é o que a gente está vendo. Só que a gente tem o segundo mandato de Donald Trump, que dessa vez tem uma causa extremamente atraente para atacar o Irã. Vocês viram o que ele fez na Venezuela em 3 de janeiro desse ano. Quando ele fez isso em 3 de janeiro desse ano na Venezuela, pode parecer, do ponto de vista do direito, extremamente ilegal, e eu não estou aqui dizendo que é legal, não. Do ponto de vista do direito internacional, foi ilegal o que ele fez. Mas do ponto de vista do poder bruto real, ele fez um grande golpe contra a China. Ele tirou 5% do suprimento de petróleo chinês. A gente tem que lembrar que o século XXI é o século da competição das grandes potências e você precisa, basicamente, para competir em produção de chips, utilização de IA, computação de alta performance, você precisa de 2 coisas, ambas as quais o Brasil tem. Então eu fico um pouco preocupado da gente estar esperto e negociar isso bem. Água e energia. Energia sob qualquer forma. Não basta ser só petróleo. Mas para o caso chinês, a China tem uma demanda de energia muito grande, porque ela tem mais data centers do que todo mundo combinado. Ponto. Então, eu ataco a Venezuela, 5% fora. Se eu ataco o Irã, eu consigo fazer uma disrupção de 21% do suprimento de energia da China. É o cálculo bruto americano. Se encaixou com a visão israelense de eu não posso ter um Irã forte, é uma mera coincidência. Ah, mas não houve, tem toda aquela questão de que Netanyahu convenceu o Trump. Senhores, podia ser a Kamala Harris na cadeira do presidente. Ela iria dar essa pancada nos iranianos, com Israel ou sem Israel. É muito claro isso. O Irã é um tabuleiro da confrontação geopolítica Estados Unidos-China. Só que é um tabuleiro que tem uma regra própria. Ele tem um projeto de poder para a região, ele está com boa parte dos seus proxies hoje, seus atores do eixo da resistência destroçados. O Hamas foi destroçado, não acabou, mas foi destroçado pela guerra em Gaza. A Guerra Islâmica Palestina nem preciso falar nada. Outros grupos muito mais. E aí, o que sobra hoje para o Irã? Os Houthis do Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Por isso que para o Irã é extremamente importante tentar criar um cessar-fogo que salve o Hezbollah. Porque num outro momento haverá paz. Num outro momento o Irã vai tentar aproveitar para recriar esses grupos. Só que se ele não salvar o Hezbollah, ninguém vai querer lutar pela bandeira de Teherã mais à frente. Então aqui a gente tem muito colocado um desafio. E aí, qual é o problema atual nesse momento, pós-acordo de cessar-fogo, pós-interrupção das operações israelenses no sul do Líbano, e por aí vai. O problema é, você tem uma divisão do poder no Irã, você tem um ayatollah que nesse momento é o ayatollah de Schrödinger, está na caixa, ninguém sabe se ele está vivo, se ele está morto, né? Isso acaba gerando um estilhaçamento do poder no Irã, então você tem uma facção mais pragmática no sentido de dizer, não que eles tenham acordado e decidido amar os Estados Unidos ou Israel, não, eles simplesmente são pragmáticos, eles olham para o contexto geral e falam, eu preciso trazer dinheiro rápido, porque se eu não trouxer dinheiro rápido, no momento em que a guerra parar, eu tenho uma rebelião popular, porque afinal, se uma coisa a história nos ensinou, é que população com fome e sem nada a perder, derruba governo, em qualquer lugar do mundo. E você tem uma facção mais radicalizada, e aí é até uma ironia, né? Em 2020, no final do seu primeiro mandato, o Trump mata o chefe da força Quds iraniana, que era o Qassem Soleimani.
que foi o arquiteto, que foi o grande arquiteto de toda essa arquitetura de proxies iranianos no Oriente Médio. Só que ele tinha uma autoridade tão forte sobre a Guarda Revolucionária que ele conseguiu afastar elementos ultra-radicais. Todos esses elementos agora estão no poder nesse momento, pós-eliminação das lideranças iranianas, pós-28 de fevereiro. O comandante da Guarda Revolucionária, Ahmed Vahid, o novo secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, que é o Mohammad Zolgar, que foi expulso da guarda em 1998 pelo Soleimani, porque ele era declarado radical demais. Eu fico imaginando, um cara que era radical, te expulsar porque você é radical demais, eu fico imaginando que ele devia eliminar até o átomo. Né? Então, assim, sem dúvida é algo impressionante. E a própria volta de um antigo chefe da Guarda Revolucionária, que é o Mohsen Rezaei, como assessor militar do novo Ayatollah, que é o Mojtaba Khamenei. Então, sem dúvida, aqui a gente tem um choque entre essas duas bases. Não é uma guerra civil declarada, mas é um estilhaçamento de poder, onde você tem figuras que querem negociar e figuras que não querem negociar. Isso gera, naturalmente, um enorme choque, um enorme problema. Então, por outro lado, você tem Donald Trump, que não é um presidente americano de guerra. Por mais impressionante que isso possa parecer, eu falando para vocês, mas é um cara que gosta de negociar e gosta de vender a ideia de que ganhou. Então ele é um pouco refém do seu próprio sucesso. Como assim? A operação na Venezuela deu tão certo que ele achava que podia replicar isso em várias partes do mundo. Então, de certa maneira, era a ideia que ele tinha com o Irã. Só que o problema é que o Irã não era o passeio que ele esperava que ele teve em Caracas. O Irã é um ouriço, tradicionalmente tem uma questão nesse sentido. Até agora a gente teve, nessa semana, a publicação de uma fascinante história onde os israelenses tentaram cultivar uma liderança iraniana, né, até pitoresco que tenha sido o antigo presidente iraniano, o Ahmadinejad, que foi o presidente iraniano desde a criação da República Islâmica mais vocal contra Israel, inclusive criou enormes problemas quando teve no Brasil, na Rio+20, mas, sem dúvida, o cenário atual é um cenário no qual a gente tem um conflito não resolvido e que deve se arrastar por talvez algumas semanas, alguns meses, mas que aponta para um horizonte de escalada e impactos na economia global. Impactos não só no petróleo, que é o que todo mundo está preocupado, mas impactos em alumínio, em fertilizantes e outros produtos que são produzidos por esses países da região e que são muito importantes para nossa própria vida aqui, ainda mais com um país como o caso brasileiro, que tem um agro muito forte e precisa de fertilizantes e precisa comprar de outras fontes que não a Rússia em guerra com a Ucrânia. Então, sem dúvida, a gente tem um conflito que parece longe, mas está muito próximo de nós. Espero ter feito aqui uma apresentação desse difícil panorama, presidente Caio. Obrigado pela palavra. Excelente, professor. Vou passar a fala agora para a doutora Ivone Ferreira Caetano e após a fala dela, se alguém quiser perguntar alguma coisa para o professor Sandro Teixeira, para mim ou para a doutora Ivone, se alguém quiser falar alguma coisa, vocês estão vendo os microfones aí nas mesas de vocês, basta vocês botarem na direção da boca, apertar o botãozinho e falar, tá? Então eu passo agora a fala para a nossa rainha do Alto e Baixo Egito, Ivone Ferreira Caetano. Vossa Majestade, a palavra é sua. O senhor viu, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao doutor Caio Mirabelli a delicadeza de ter me convidado para estar presente hoje aqui. Eu vou falar sobre a busca pela paz. A guerra entre o Irã e seus adversários trouxe sofrimento, trouxe destruição e insegurança para milhares de pessoas. Em qualquer conflito, quem mais sofre é a população civil, que sonha apenas com a oportunidade de viver em paz e reconstruir suas vidas. Diante desse cenário, torna-se essencial que as nações busquem
o diálogo. É isso, eu queria saber o que tu alega isso. Que as populações busquem o diálogo e o respeito mútuo. A paz não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria, pois somente por meio da negociação é possível evitar novas perdas humanas. Independentemente da nacionalidade, da religião ou da etnia, todos nós pertencemos à mesma família humana. As diferenças entre os povos devem servir para promover o conhecimento e a cooperação e nunca o ódio ou a violência. Que a busca pela paz entre as raças seja um compromisso permanente de governos e cidadãos. Um mundo mais justo e fraterno começa quando aprendemos a respeitar o próximo. O próximo é valorizar a vida acima de qualquer conflito. Temos que ter em mente mais união, mais diálogo e menos bombas. Muito obrigada. Agora, se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, a hora é agora. Pega o microfone. Tem microfone aí? Puxa ele aí. Isso, que a gente precisa te ouvir. Isso. Boa tarde a todos aí. Qual é o seu nome? Sérgio. É que eu estou vendo aqui na mídia russa aqui, né? O Paquistão tem militares na Arábia Saudita. Tá? E os Houthis, né? Estão atacando. Não é guerra entre a Arábia Saudita e os Houthis. E o Paquistão está com medo de se envolver com esse conflito aí. E tem armas nucleares. Eu queria saber do professor o que ele acha o que pode acontecer. Agora desligou. Tá. Eu tenho a formação em história e muitas vezes eu me refugio na história para responder as perguntas assim que não são fáceis. Então, Tancredo Neves tinha uma excelente frase que dizia que em política pode acontecer tudo, inclusive o nada. Mas o Paquistão tem um grande número de militares na Arábia Saudita hoje para fazer a proteção do reino. Existe uma aliança muito grande. Os sauditas bancam muito a combalida economia do Paquistão, mas o que provavelmente a gente vai ver é material ali de defesa aérea, porque o que a gente esse ataque saudita ao aeroporto de Sanaa que ocorreu essa semana não está explicado, porque os sauditas eram os principais interessados em uma trégua que eles assinaram em 2020 com os Houthis, quando eles fizeram a intervenção na Guerra Civil do Iêmen em 2015, só que é uma intervenção que foi desastrosa para os sauditas. Né? Então eles se retiraram em 2020, assinaram um acordo e ainda mostraram uma coisa surpreendente. Os Houthis cumprem acordos, por mais que pareçam completamente malucos, os Houthis cumprem acordos que assinam, uma coisa muito curiosa. E aí os Houthis atacaram um aeroporto saudita. O que a gente pode acabar vendo é um pouco essa troca de mísseis e ataques a determinados alvos, mas o fato de que você teve um ataque e depois os sauditas não mantiveram os ataques, isso pode ser talvez ali também uma coisa que mais para frente a gente vai descobrir que os sauditas tenham tentado ou tenham sido bem-sucedidos em eliminar um alvo que fosse interessante para eles, ou um material, ou uma pessoa, algo que a gente chama de alvo de alto valor. E aí isso compensaria o ataque e o backlash político de você fazer uma ação como essa. Fiz o ataque, foi localizado, foi dessa maneira e foi assim. E aí eu tomo a resposta, eu aceito e mantenho, agora parou. Eu fiz um, você fez outro e tudo bem, volta ao 0 a 0. Então eu sinceramente acredito que isso deve se manter. Agora, se a escalada que a gente está vendo aparecer hoje na imprensa americana, se ela se confirmar, os paquistaneses podem ficar tranquilos porque os Houthis vão começar a atacar Israel de novo. Porque os americanos notificaram Israel de que vão colocar mais aviões-tanque
em bases e aeroportos israelenses, para desespero da autoridade de aviação civil de Israel, que não aguenta mais perder finger para avião tanque americano. Então, aí sim, os paquistaneses podem ter um sono mais tranquilo em Riad. Mas ali, ali, muito provavelmente, eu acho que foi isso. Sabe? Havia um alvo ali em Saná que os sauditas queriam eliminar. E aí eles fizeram isso. Eles fizeram isso porque o problema na região, existe uma gramática que não é comum à América Latina, graças a Deus, lembrando do que foi falado pela doutora Ivone, que é uma gramática de força. Então não basta... a diplomacia é parte da força. Aqui não. Aqui na América Latina, bem ou mal, a gente conseguiu resolver as nossas diferenças. Então eu não espero ver um míssil argentino, um míssil voando na nossa direção. O único míssil que infelizmente a gente vai ter que aturar é um míssil chamado Messi, né? Então espero que a Espanha aposente ele no domingo, mas a gente não tem essa gramática aqui, mas na região do Oriente Médio, infelizmente, essa gramática é muito comum. A gramática de usar a força e depois você puxar para uma negociação. Então pode ter sido isso. Pode ter sido isso que a gente tenha visto. Agora eu vejo com muito pouco risco a utilização do armamento nuclear paquistanês contra os Houthis. Até porque o armamento nuclear paquistanês existe com um vizinho dele. Exatamente. Existe para dissuadir a Índia de qualquer ideia. É basicamente para isso. Não é uma vizinhança tranquila. E ainda tem problema de fronteira não resolvido. Então, isso também fica complicado. Tenho uma pergunta. Boa tarde a todos. Sou o Edson, Dr. Edson, advogado, especialista na área trabalhista e também me aventuro na área previdenciária. Né? E como militar, né, servi bastante tempo ali em Manaus, como militar da Marinha, eu sempre tive a opinião de que a paz, né, aprendi assim, né, que a paz é apenas um intervalo entre uma guerra e outra. Né? E pelo que eu conheço da história de Israel, a história de Israel vem sendo uma história de luta, não uma luta de classe, né, mas a luta pela própria sobrevivência. E a pergunta é, esses interesses, né, estratégicos de ambas as partes, no caso Israel e Irã, esses interesses estratégicos aí, é possível uma solução diplomática viável ou somente mesmo quando uma nação destruir a outra? Obrigado pela sua pergunta. Eu não quero chegar ao horizonte bíblico o horizonte da história antiga de Roma contra Cartago, onde você cria um deserto e chama de paz. Mas na trajetória atual, só com uma mudança de regime no Irã. Eu duvido que você tenha 92 milhões de psicopatas no Irã que querem eliminar os 10 milhões de israelenses, incluindo os israelenses árabes, os israelenses drusos, os israelenses beduínos. Eu duvido que nos 90 milhões de iranianos tenham esse desejo psicótico. Então você tem que mudar a liderança. A questão é mudar a liderança ou constranger a liderança. E aí, constranger a liderança significa você criar uma dissuasão tão grande, e você como militar sabe muito bem o que dissuasão significa, que constrange a Teherã a fazer qualquer movimento. Que foi o que Israel procurou fazer nas guerras pós 7 de outubro. Israel procurou tentar eliminar, Israel percebeu que ali havia uma legitimidade internacional para poder avançar contra os atores do eixo da resistência. E aí Israel foi para cima de todos ao mesmo tempo. Na lógica militar, é um pouco até insano o que Israel fez. Você fazer uma guerra em 7 frentes. Mas Israel olhou e falou, são 7 frentes ou o mar. Então eu tenho que aproveitar o momento agora. Existe, obviamente, um custo político decorrente dessas guerras? Existe. Enormemente. Só a gente vê o que aconteceu em Gaza. Sem dúvida, ali foi extremamente terrível. Mas ali foi feito para dissuasão. Para lembrar, se fizer, o custo é esse ou pior.
Então é para não acontecer mais. Para criar uma lição não só para o Hamas, não só para os palestinos de Gaza, que são diferentes dos palestinos da Cisjordânia, mas para que você possa colocar para todos os atores na região o alto custo que é uma ação contra Israel. É uma dissuasão por força extrema. É um pouco diferente daquilo que a gente conhece como dissuasão, a capacidade de se defender. É uma dissuasão por ofensividade, que Israel trabalha. Até porque Israel não tem, como é o caso do Brasil, por exemplo, profundidade estratégica para aceitar perder parte do terreno e depois tentar retomar. Israel não tem isso. Se Israel perder parte do seu terreno, dependendo da situação, perdeu, foi cortado em dois. E aí? Então sem dúvida, é algo extremamente complicado. Então, para que você tenha uma situação de paz, só com mudança de regime inteira. Enquanto existir a República Islâmica, e nesse momento, quando eu falo em República Islâmica para você, ela está muito mais como um véu do que como uma realidade per se. Porque hoje, por todos os especialistas com quem converso, de Israel, dos países do Golfo e até dos iranianos que estão no exílio e que acompanham a situação, todos olham e dizem: hoje o Irã é muito mais uma ditadura militar da guarda revolucionária travestida de a república teocrática. Porque todos os clérigos, depois da eleição do novo Supremo Líder, foram escanteados. Todos foram colocados de lado. Inclusive, isso está gerando tensão dentro da própria elite dirigente iraniana. Espero ter te respondido. Tem uma dúvida. Bom, uma dúvida. Já que o Irã, né, que nós estamos falando aqui, ele está nesse pé atual, será que Israel, os americanos lá com Trump, aquela turma toda, será que eles não pensaram que essa coisa poderia ir para esse lado? Quer dizer, tiraram do poder aqueles que eram mais democráticos, entre aspas, e colocaram uma turma que agora só fala em guerra. Quer dizer, os caras já falaram: bateu, a gente revida. Revida, a gente bate. Foi um erro de cálculo ou eles queriam que acontecesse isso mesmo? E de fato foi o que aconteceu, né? François, sua pergunta tem duas respostas. Uma israelense e uma americana. Na americana, não havia noção de que ia subir uma ala tão radical, principalmente na guarda. O governo Trump é um governo que está disposto a negociar com todos. Quando eu falo com todos, é com todos. É o governo que é capaz de chegar para um regime que sempre foi anti-americano, como o chavismo, tira a cabeça do regime e fala para o regime: quanto? Quanto é? Se o regime passar um valor, ele assina o cheque. Então, esse é o governo Trump. Essa é a administração Trump. Ele não é a administração Obama, que vai falar em nobres ideais, em direitos humanos. Ele não é a administração Biden. Ele não é nem a administração Bush filho. Ele é uma administração que olha o poder de maneira crua e nua. Então, se tiver um cheque, ele assina o cheque. E aí, com o memorando de entendimento, ele tentou colocar um cheque que poderia convencer a liderança iraniana. O problema é que os pragmáticos ficaram seduzidos pelo cheque. 300 bilhões, caso vocês não saibam, 300 bilhões, para quem não sabe, é a economia iraniana toda, é o PIB do Irã. Por isso que ele botou: eu vou criar um fundo de investimento que é igual à sua economia. Esse é o meu poder. Porque o problema do Trump é que ele não enxerga as coisas necessariamente pelo prisma militar. Ele enxerga pelo prisma de um negociador que trabalhou por anos no mercado financeiro. Então, ele foi vendido. Não, ele não foi vendido. Ele tentou comprar. Ele tentou comprar a ideia. Mas a ideia foi vendida a ele. Sim, ele achava. Alguém deu uma ideia e disse para ele: olha, vai lá que é molengo tempo, é fácil. Mas não é só isso. O problema também é a visão de mundo que ele tem. Trump não é uma figura fácil de se convencer. Eu tive a oportunidade de conversar com um antigo assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, que é o general H.R. McMaster. E
Trump é uma figura que você pode conseguir convencê-lo pela vaidade. Presidente, imagina você ser o presidente que venceu o Irã. O Irã é muito mais forte que o Iraque, mas você é um cara poderoso. Então, Trump é uma figura muito venal, com pouco foco de atenção. Então, nenhuma conversa com ele dura mais do que 5 minutos, porque ele não tem foco para isso, a não ser que você fique o adulando. Então, ele quer ser adulado, ele quer ser elogiado, ele quer ser... E foi o mecanismo que, muito provavelmente, Netanyahu utilizou para convencê-lo de, agora, para Israel, que é a segunda forma que eu tenho para te responder, François, qual era a ideia? Eu vou trocando a liderança até o momento que vai ter alguém que vai falar, pelo amor de Deus, não aguento mais, vamos tentar negociar alguma coisa aqui. Esse líder radical, tudo bem, elimina. Tem esse líder radical, tudo bem, elimina. Esse líder radical, tudo bem, elimina. Uma hora, ou a organização se dissolve, como aconteceu com o Setembro Negro e algumas outras organizações que Israel enfrentou durante sua história. Mas lá que saibamos, lá é o Estado, não é uma organização criminosa, é o próprio Estado. Tudo bem. Essa luta aí é contra o Estado iraniano. Então, aqueles que estão lá, hoje no momento, eles fazem parte do Estado. Sim, François. Então, ele vai ter que eliminar todos. Quem entrar no Estado. Quer dizer, eu acho que isso, como eu estava conversando com vocês ali fora, isso não vai acabar nunca. O desejo da desembargadora não vai ser concretizado nunca. Eu posso ir pela lógica que você está apontando agora, ou eu posso ir pela lógica que, durante anos, Israel teve um inimigo fidagal na sua fronteira, que era um cara chamado Bashar al-Assad, que tomou uma pancada em 2007, chamado Operação Outside the Box, que foi a eliminação do programa nuclear sírio por Israel, e depois disso ele nunca mais tentou nada contra Israel. Eu não preciso que o meu inimigo aperte a minha mão, eu só preciso dissuadir ele de fazer algo contra mim. Eu acho que nesse caso então, o que acontece? Na visão israelense é muito clara, inclusive, quando eu faço acompanhamento do conflito para o Exército Brasileiro, era muito claro quando o conflito começou, e eu via todos os comentaristas israelenses falando, vai ser igual a operação da OTAN na Sérvia, que é a Operação Allied Force. Foram 90 dias de bombardeio sobre a Sérvia, até que a Sérvia decidiu assinar a paz. A ideia israelense era isso. Eram 90 dias de bombardeio sobre o Irã, para forçar o Irã a assumir um compromisso. O problema é que, com 40, Trump pulou fora do barco. E o Irã também revidou, né? A Sérvia estava... Naquela época, a Sérvia estava em pedaços. A Sérvia derrubou uma série de aviões. Mas estava em pedaços, porque na realidade era a Iugoslávia, que eles foram cortando ali, foram fatiando, e os próprios fatiamentos era que brigavam com o próprio Estado sérvio. Então, sim, mas se a ela, gente apesar de tudo nesse isso, tempo aí, sei lá, 20, 30 anos atrás, uma coisa mais parecida. Mas apesar de tudo isso, ela conseguiu... Hoje, me parece, pelo que eu percebo do Irã, que além dos parceiros que tá ali com ele, porque ele não está sozinho, senão ele já tinha, como o senhor disse, ele já tinha colocado a bandeirinha branca já há muito tempo no mastro. E ele não está ali sozinho, alguém está bancando aquela infra para ele. Então, depende. Porque na época, quem era o maior parceiro da Sérvia? Era a União Soviética. A União Soviética faliu, os caras aproveitaram, foram lá e quebraram tudo. E fatiaram a Iugoslávia na época. Então, eles querem fazer a mesma coisa com o Irã. E os caras, acredito eu, que não vão deixar esse troço barato. É por isso que eles estão revidando. Sempre que há um ataque israelense ou americano nas fronteiras iranianas, eles atacam. Eles vão ver, como você mesmo falou, os alvos estratégicos. Onde é o alvo estratégico aqui dos americanos, dos israelenses, ou dos próprios sauditas, ou Kuwait, ou o que seja? Eles vão lá pontualmente e arrebentam. Então a coisa está mais ou menos nesse sentido. E não vai parar nunca. O meu medo é esse, porque eu vim para cá contentaço
Aí eu conversei com o nosso nobre amigo ali, ele falou, François, não tem paz. Então, eu fiquei... Vou até beber uma cervejinha depois para esquecer esse negócio. Não é bem assim, François, mas veja, a questão que a gente está vendo aqui é a seguinte. Você tem países que investiram muito em seu projeto de poder. E para o Irã, se você for olhar, a gente não consegue dizer um aliado estatal do Irã na região. A Síria não é, o Líbano não é. O Líbano fez um acordo de paz com Israel, que o Irã ignorou completamente. Diz que ele é que garante o desejo libanês. Isso é um atropelo, inclusive, a uma coisa que eles mesmos diziam professar, que era a autodeterminação dos povos. Ora, se o governo libanês, em nome do povo libanês, assina a paz com Israel, e aí o Irã diz, não, isso não é válido, assim, quem é você para dizer o que é válido ou o que não é válido? Então tem esse ponto. E nesse cenário, François, o Irã investiu, a República Islâmica investiu anos e anos e anos e anos nessa questão de poder, para construir capacidades, armamentos que os países do Golfo simplesmente não construíram, porque os países do Golfo acharam que a proteção americana era suficiente. Só que o problema é, a proteção americana não é, porque os países do Golfo, me perdoem todos os meus amigos israelenses, deixa eu só terminar, François. Os países do Golfo não têm, uma coisa aí, me perdoem todos os meus amigos israelenses, mas os países do Golfo não têm a capacidade de lobby que Israel tem no Congresso americano. Então, isso força, inclusive, mudanças de estratégia americana. Toda a capacidade de defesa americana na região tem que ser utilizada para reforçar Israel, por exemplo. Tem que ser utilizado para reforçar as bases americanas na região. Isso está gerando movimentos dos países do Golfo em dizer, olha, eu vou começar a comprar tecnologias diversas. Aí você vai ter a Emirados Árabes Unidos indo atrás de tecnologia israelense. A Arábia Saudita indo atrás de tecnologia da Coreia do Sul. E os ucranianos desesperados por dinheiro dizendo, eu tenho como fazer material antidrone, vamos trabalhar com isso. Então, esse cenário está colocado. Agora, o problema é que a gente está olhando para um conflito que começou em 28 de fevereiro, achando que é um conflito que começou em 28 de fevereiro. E não começou em 28 de fevereiro. Na verdade, ele começou em 1979, e agora é que a gente está no meio de uma etapa que pode ser uma resolução desse conflito. O problema é que quando você tem um conflito que foi imaginado, treinado durante muito tempo, são tipos de conflito que não são resolvidos de maneira rápida. Então aí a gente vai para uma coisa que é talvez a pior forma de guerra existente, que é inclusive o que os russos estão fazendo com a Ucrânia, é a guerra de atrito. Ou seja, você vai trabalhar com o desgaste e você vai criar um desgaste tal que o seu oponente vai parar de respirar. Seu oponente vai ficar completamente esgotado. E de certa maneira, o approach ali que você pode ter com um regime como o iraniano. Agora, o problema é, se você vai utilizar força, e eu sou professor de estratégia, a gente tem que ter, quando você vai utilizar força, você tem que ter muito claramente a visão do que você quer. O que eu quero? Como eu pretendo conseguir? E diante desse uso do que eu pretendo conseguir, como eu pretendo sair disso? Mais difícil do que entrar em uma guerra é sair de outra. Então o problema é, nesse caso, eu não vejo na administração Trump um plano claro para sair do Irã. E ao mesmo tempo ele quer sair rápido, só que aí ele tem que amarrar Israel, e Israel está ali olhando, eu vou conviver com um vizinho que toda hora fala em me destruir, pinta murais em todas as cidades, dizendo que vai me destruir. Eu vou conviver com um cara desse? Não posso. Então esse é o problema. E por ser um conflito que vem desde 1979, você tem talvez a coisa mais perversa possível, que é a educação das novas gerações ditada pelo ódio. Então você tem as crianças sendo ensinadas, você tem que matar aquele cara ali, você tem que matar aquele cara ali. E esse é talvez o principal obstáculo para a paz. Você tem que construir uma nova realidade. Só que construir essa nova realidade é dificílimo.
Aí, se você não tem diálogo, você vai pela força. Aí, pela força, quem tem mais força e mais disposição de se manter na briga até que você cause um dano irreversível ao outro. É isso. Um ótimo dia a todos. Eu sou André Goldman, sou do Instituto de Israel de Ciências de Defesa. O Instituto de Israel de Ciências de Defesa hoje está aguardando o término do acordo entre Líbano e Israel para a gente poder fazer o treinamento das tropas libanesas, tá? A gente que vai treinar as tropas libanesas contra o Hezbollah. Eu queria só falar com todos os presentes que hoje acho que a maior garantia da paz é o respeito, né? E hoje você tem, dentro do que o nosso amigo Sandro falou, e o Caio Mirabelli também já comentou, a nossa professora a Ivone, um grande obstáculo para a paz é o adestramento das crianças, que ele acontece na tenridade, a partir dos 5 anos de idade. Então elas aprendem hoje que existem quatro tipos de pessoas que são inimigas de Allah, né? Que hoje você tem o cristão, né? Que é o crente evangélico, católico. Você tem o cara que é maçom, porque ele se ajoelha para um judeu também, chamado Rei Salomão. Né? Na loja maçônica ele se submete ao comando do Rei Salomão. Você tem o cristão que se ajoelha para outro judeu, que se chama Jesus, que para os muçulmanos xiitas, principalmente, ele é um perigo, porque ele vem da linhagem de um rei que matou muito muçulmano, que é o rei Davi, né? E filho de uma judia, nascido em território israelense. E você tem aí uma outra vertente, que são segundo Allan Kardec, os espíritas, que também são um grande problema, porque geralmente o espírita ele é segundo o evangelho, né? E quando você fala em evangelho, você fala em Jesus, fala em Yeshua, você fala em Israel. Não pode. Então esse é um grande obstáculo para a paz. E só para finalizar, hoje nós temos 7 principais aí. Hoje a gente tem o Hamas, o Hezbollah, o Fatah, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Jihad Islâmico e os Houthis, que eles precisam, para manter a paz no Oriente Médio, eles precisam executar não só Israel, mas todo e qualquer ser humano que se ajoelha para um judeu, como os cristãos, como os maçons. Então hoje a gente tem um grande problema para a paz também. Voltando à palavra do Sandro, a gente consegue a paz quando a gente tem um diálogo, né? Quando a gente não tem diálogo, a gente não consegue o acesso à paz. É justamente o que a psicóloga faz, a psiquiatra faz, é o que a desembargadora faz, é o que o juiz tenta fazer. O juiz tenta fazer. É manter o diálogo, é você sobrepujar as vontades pessoais, né? E, infelizmente, com o terrorismo, a gente não consegue manter um diálogo, porque contra o fanatismo, contra o desespero pragmático de dogmas religiosos, mesmo que você dê $1 milhão na mão daquele algoz, ele vai te executar, ele vai te matar, né? E só para finalizar, hoje a gente também, em Israel, tem algo que incomoda muito os xiitas, principalmente, e alguns sunitas, que são, por exemplo, 3.060 anos atrás, um rei chamado Rei Davi falou: olha, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, mas se você for gay, homossexual, dentro do meu território, dentro de Israel, ninguém vai te matar. Então, já naquela época, os homossexuais tiveram essa liberdade de saber que em Israel eles não seriam executados, não seriam mortos. Em 1912, isso virou rei em Israel, e quando a ONU reconheceu o Estado de Israel como país, essa lei foi reconhecida internacionalmente, né? Então, hoje, o homossexual ele tem total liberdade, ele é um ser humano como qualquer outro em Israel. E isso no mundo islâmico, não só na Sharia, mas em todas as leis, esse cara merece a morte. Então, Israel, para eles, também peca por causa disso. Então, é uma infinidade de outras questões, como a questão da mulher, pesa também na relação a essa guerra, porque, Sandro, na doutrinação das crianças, para vocês saberem, hoje, para se doutrinar uma criança a executar judeus e cristãos, você pesa muito a questão da mulher, né?
Sansão e Dalila, se alguém já ouviu falar em Sansão e Dalila. Sansão, há 3.065 anos atrás, fez o decreto quíntuplo, que virou lei em Israel, autorizando a mulher a ser juíza, autorizou a mulher a ser advogada, autorizou a mulher a votar, autorizou a mulher a abortar e autorizou a mulher a divorciar. No Brasil, o divórcio foi em 1992 e a primeira juíza federal em 1973 no Brasil, né? Então, isso gera muita dificuldade para o diálogo. E sem diálogo a gente não vai conseguir a paz. E obrigado pela atenção de todos aí. Prazer falar para vocês. Qual o nome do senhor? Esqueci. André Goldman. André, concordo com quase tudo que tu falastes, só que... Nada, relaxa. Só que não é todo o islâmico que não suporta a Jesus, né? Porque tem no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, Jesus ele é muito querido, muito até respeitado, porque ele é um dos grandes profetas junto com o profeta Maomé. Mas sim, eu acredito que tenha correntes ideológicas dentro do Islã que possa sim ter esse preconceito contra Jesus, concordo. Mas eu quero fazer 2 raciocínios rápidos aqui, provocando o professor Sandro Teixeira. Vamos lá, professor. Adoro polêmicas. Adoro ser processado, é incrível. Pô, eu vou processar um advogado na casa do advogado, sou maluco. Vida sem emoções não tem graça. Vamos lá. Há fortes indícios que o Irã ele patrocina 2 grupos, que é o Hamas, que é um grupo terrorista, mas ao mesmo tempo é um partido político que administra a faixa de Gaza. E o Irã também há fortes indícios que patrocina o Hezbollah, que é um grupo terrorista, mas também é um partido político que está muito forte no sul do Líbano. Perfeito. Como acabar com esses caras se é impossível acabar com um partido político? Porque o que alimenta um partido político não são homens nem mulheres, muito menos armas. São ideias. Está no campo do abstrato. Como que Israel vai vencer essa guerra se a ideologia nunca morre? É a primeira provocação. É a primeira. Eu acho que era melhor tomar um processo. Vamos lá. Vou responder a você com uma coisa que eu vi em Israel conversando com o general do Kogat, na coordenação das ações nos territórios. O arquiteto do 7 de outubro do Hamas, que era o Yahya Sinwar, tinha um apelido palestino, não era judeu. Esse apelido não era de Israel, chamado açougueiro de Khan Yunis. Por que era açougueiro de Khan Yunis? Porque ele percebeu que, enquanto você mantiver um ciclo de guerra com Israel, vai ser lucrativo para o Hamas. A doutrina israelense, pela sua não profundidade estratégica, sempre prevê a resposta com a gradação de força muito maior do que o impacto que foi recebido, para criar dissuasão no oponente. Só que, durante muito tempo, Israel teve uma política interessante de ceder passes de trabalho a palestinos na Cisjordânia e em Gaza. Isso, inclusive, ajuda a explicar por que a Cisjordânia não levantou no 7 de outubro, para que aqueles jovens palestinos tivessem educação em Israel e fossem trabalhar na economia israelense. E muitos palestinos, porque a demanda em Israel é absurda, 25% da economia de Israel se baseia em economia 4.0, computação quântica, IA, engenharia de alto desempenho, por aí vai. E essa molecada palestina estava indo para lá. E aí, Caio, essa molecada saía de Gaza, ia trabalhar em indústria, programação de alto nível, voltava para casa com excelentes salários. E em Gaza,
para que você ganhe qualquer coisa acima de $100 mensais, você tem basicamente 3 fontes de emprego. Um é a ONU, para as agências da ONU, o outro é trabalhar para a Al Jazeera e o terceiro é trabalhar para o Hamas. Fora isso, você não consegue nenhum emprego que você ganha mais do que isso em Gaza. Ponto. E aí, esses garotos voltam para Gaza ganhando algo equivalente a 5, 6, 7, 10 mil dólares mensais. Se essa garotada volta para Gaza ganhando 5, 6, 7, 10 mil dólares, o que essa garotada faz com o pool de recrutamento do Hamas? Essa garotada está oferecendo um exemplo e o Hamas vai olhar e falar: pô, é melhor eu ser empregado de uma empresa israelense de alta tecnologia do que eu virar um recrutado do Hamas morrendo por $100. Para que se tenha uma ideia, 10 mil dólares é o prêmio que o Hamas, quando estava com as vacas gordas do Catar, pagava por um Marte para a família. Fazia um pagamento de 10 mil dólares. Agora você imagina um cara ganhando isso todo mês. O que o Sinvar fez? Ele começou a marcar esses garotos quando iam para os pontos de cruzamento e começou a marcar os horários desses caras. Um dia, ele fez um ataque do Hamas a esses garotos e matou todos esses garotos e colocou esses garotos em postes por toda a faixa de Gaza espalhados, especialmente na estrada de Saladino, que é a estrada que corta Gaza, com placas dizendo: eu sou um traidor da causa palestina. Por causa disso, principalmente, o grande número de garotos que ele matou foi especialmente em Khan Yunis. A própria população palestina de Gaza colocou o apelido nele de açougueiro de Khan Yunis. Então é muito comum que vocês vejam coisas em canais palestinos falando o açougueiro de Khan Yunis, celebrando quando ele foi morto pela brigada de reservistas escola lá, Bismarck. Então, é muito impressionante ver isso. Então, como você combate isso? Com uma estratégia complexa. Existe a capacidade cinética? Existe, Caio, mas também existe a capacidade de você prover um outro modelo de vida, que é exatamente o que esses grupos não querem. Por que o Hamas sonha tanto em conseguir ter uma célula bem-sucedida na Cisjordânia? Porque ele quer levar o inferno de Gaza para a Cisjordânia. Só que a economia da Cisjordânia já é muito mais, não só sólida, mas interligada com a israelense do que a de Gaza. Então esse é o ponto. Como criar essa maneira? Mostrando uma outra via possível. E pela primeira vez na história do Líbano, o Hezbollah não tem assento no governo. Por isso que ele está trabalhando tão forte para tentar destruir o governo do general Aoun, que é um cristão, e do primeiro-ministro, que é um muçulmano, que era ministro da Corte Internacional de Justiça. Então, é você mostrar uma outra maneira de viver. Esses grupos não toleram isso. E a segunda e última provocação é o seguinte. Quem aí quer me defender? O Irã, os iranianos não querem mais saber de retorno de Shah. Tá? Foi um governo horroroso que não deixou saudade nenhuma. Os iranianos não querem o retorno dos socialistas como Mohammad Mossadegh no poder. Os iranianos talvez não suportem o regime dos ayatollahs, mas aí é difícil afirmar isso, que eu preciso de provas. E não as tenho, mas eu desconfio. Como vencer o Irã sem ser pela guerra? É tirar o regime dos ayatollahs, mas vai tirar colocando quem? Porque o poder não fica vago. Ele tem que ser ocupado imediatamente. Quem seria uma opção louvável para tirar os ayatollahs e botar alguém que fizesse o Irã parar de alimentar esses terroristas aí do Hamas, do Hezbollah? Qual o seu parecer sobre isso? Em janeiro a gente viu a população iraniana nas ruas de maneira muito brava, de maneira muito heróica contra o regime, e que
de certa maneira, criou o consenso em Israel de que o regime estava muito fraco, porque o regime teve que mobilizar milícias do Iraque, e aí alguém falou em Hezbollah no Iraque. O Hezbollah do Iraque é diferente do Hezbollah do Líbano, e os iranianos tentaram fazer a franquia no Iraque, aí só que a franquia do Iraque ela é curiosa, porque ela gosta muito de dinheiro e de contrabando. Aí ele ainda rachou em dois. Não, ele tem atacado. Ele tem atacado inclusive com drone. Inclusive com drone tipo FPV, né, que é o drone que você usa o óculos para operar. Exatamente. Só que o que fica aqui para nós, cara, assim, como é que você vence um regime como o Irã? O problema é qual é a contrapartida que você vai oferecer à população? Qual é a maneira que você vai criar para lidar com essa liderança? Então, eu não vou mentir para vocês. Infelizmente, a alternativa cinética vai ter que ser parte da solução. Porque existem figuras na liderança iraniana, eu tenho certeza que eu consigo fazer um acordo com o ministro das Relações Exteriores, com o presidente do parlamento, com o presidente Pezeshkian, que aliás é profícuo em dar declarações que o regime odeia, que ele deu uma declaração recentemente dizendo que quando ele era jovem e era soldado do exército nos anos 70, o salário dele ele conseguia com o salário comprar uma motocicleta. E hoje o soldado não consegue nem comprar o gás para levar para casa. Então assim, veja, e aí ele falou aquilo com choque e aquilo foi imediatamente percebido pelos ayatollahs como uma declaração de traição. Então é até um fato impressionante o fato dele estar vivo ainda. Né? É só lembrar que com 7 dias de guerra ele foi à TV pedir desculpas aos países da região que estavam sendo atacados. Dizendo que eles só estavam atacando alvos do Irã, aí a guarda foi, interrompeu a transmissão do programa dele para dizer que ele tinha que ser ignorado pela população. Então é uma figura interessante. É uma figura bastante interessante. Como você vai conseguir criar uma nova realidade? Você tem que ter um programa de reconstrução. Porque eu posso dizer para você, pelo contato que eu tenho com pessoas que conhecem a sociedade iraniana, não só a sociedade está tão cansada que o regime já não consegue mais mobilizar a população utilizando o elemento religioso. Então, o que o regime tem feito de 2024 para cá, cara? Ele tem utilizado o orgulho civilizacional persa. Então, o falecido Ayatollah Khamenei ordenou um programa de construção de estátuas de imperadores persas por todo o país. Outdoors, com um imperador Shapur IV, que é famoso porque foi o imperador que conseguiu vencer um imperador romano. E aí tem uma cena que ele conseguiu não só vencer, como capturar um imperador romano, o imperador Valeriano. E aí tem uma cena famosa na cidade mortuária lá dos imperadores persas, que é Shapur sob cavalo e o imperador romano agachado. Inclusive a lenda é que esse imperador romano como prisioneiro era utilizado para que o imperador persa subisse no cavalo. Era utilizado como degrau. Então, o Khamenei começou a botar esse tipo de estátuas. Eu tenho uma figura, eu até depois mostrei essa figura para um ex-embaixador do Brasil em Teherã, que é o embaixador Gradiloni, e ele falou, é isso mesmo. Quando a gente teve o cessar-fogo nos 40 dias, aí é um pouco surreal, vocês até podem até não acreditar no que eu vou falar, a Guarda Revolucionária, ela encomendou um festival em Teherã de shows, aonde você tinha um cantor, e aí você tinha uma figura enorme de um guerreiro persa, segurando uma lança, dividindo um escudo com um cara da guarda de hoje, com a imagem do Irã. Então, há um cansaço na sociedade, há um crescimento de um movimento antirreligioso por identificar que a religião foi que colocou o país nessa roubada. E aí o regime está nos seus estertores ideológicos finais. Só que, de certa maneira, a guerra acaba ajudando o regime porque as pessoas também não vão aceitar um governo imposto por potências estrangeiras. Porque elas já tiveram isso. Mossadegh, o Shah, o controle dos anos 20, a ocupação na Primeira Guerra Mundial, a ocupação na Segunda Guerra Mundial.
né? Só lembrar que a União Soviética só foi sair do Irã em 1950, da porção que ela ocupava. Os britânicos saíram em 46. Então, existe um trauma muito grande de ocupação estrangeira, né? E existe um orgulho popular muito grande. E talvez essa seja uma via para ser explorada. Talvez seja por isso que Israel tentou explorar o Ahmadinejad, porque ele é uma figura que é de uma política que, para traduzir para vocês, ele é um populista. Ele é um populista no sentido do populismo como a gente conhece no Brasil. Pô, a gasolina tá cara, eu vou baixar a gasolina. Você não sabe como ele vai fazer, mas ele vai fazer. O preço da casa tá caro, eu vou resolver isso. Então, e ele, como presidente, ele tentou fazer isso, só que isso gerou muito conflito com o Khamenei. Tanto que o Khamenei fez o quê? Na hora que ele foi tentar competir para ser reeleito, curiosamente ele foi vetado pelo Conselho dos Guardiões da Revolução de ser candidato. O presidente foi vetado. Então isso mostra um caminho que pode ser o caminho a ser explorado daqui para frente. Agora, o problema isso demanda uma coisa que todos os iranianos demandam muito, que é uma coisa que o André usou na fala dele: respeito. Eles não são árabes, eles são persas e eles têm um orgulho nesse sentido. Esse orgulho é tão grande que o John Kerry, ex-secretário de Estado americano, nas memórias dele, falando do acordo nuclear com o Irã em 2015, ele falou: a minha primeira sessão de negociação com o Irã foi completamente perdida. Por quê? Porque o ministro das Relações Exteriores chegou para mim, virou e falou: então, quando vocês nos atacaram e nós tivemos que fazer uma expedição, aí ele falou: pô, mas nós atacamos vocês quando? Lá atrás, nas Termópilas, em 480. Aí o John Kerry falou: E aí, todo um dia de negociações foi só o ministro das Relações Exteriores do Irã reclamando de como o Irã sempre foi atacado pelo Ocidente. O problema é o Ocidente desde a Grécia Clássica. Então, tem de se haver uma questão de construir respeito. Se você constrói respeito, pode ser que você tenha parceria. Bom, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Tá comprando o F-35, né? Israel não tá gostando muito. Gostaria da opinião do professor sobre isso. Israel, Grécia. A Grécia também é inimiga A Grécia também não gosta. E alguns outros países da região também não estão gostando. O único país que está feliz, se realmente os turcos forem colocar a mão no F-35, que uma coisa é o que o Trump fala, outra coisa é o que acontece, a gente tem que lembrar disso, vai ser a Rússia. Porque aí você vai ter um país que opera S-400 e opera F-35. Aí você vai saber quais são as vulnerabilidades do F-35 para produzir a nova geração do sistema de defesa aérea. Uma coisa é a Turquia, outra coisa é um cara chamado Recep Tayyip Erdogan, né, que é um presidente que na verdade quer ser o novo sultão, né? Ele quer acabar com toda a reforma de Kemal na Turquia. Enquanto a Turquia for liderada por Erdogan, eu acho que ele sempre vai ter essa vocalidade para hostilizar os outros países da região e para tentar criar impasses na região. Quando eu falo impasses, eu não falo apenas de hostilizar Israel, não, tá? Eu falo inclusive de criar problemas na Síria. Então, um campeonato de esporte global, né? Vou pedir a prisão do Netanyahu, né? Vão reclamar de árbitro apertando a favor da Argentina na Copa, né? Campeonato isso aí, mas tudo bem. Quem reclama mais? Mas assim, o Erdogan está tentando construir uma proeminência turca sobre a região. E ele está tentando jogar a cartada do Khamenei pai para a região. O problema é, será que essa cartada vai funcionar? A cartada do Khamenei foi o quê? Eu não posso hostilizar abertamente os Estados Unidos, porque o Khamenei pai ele era muito avesso a risco. Ele era muito avesso. Então eu hostilizo, principalmente no campo discursivo, Israel. Eu acho que ele está tentando colocar essa cartada para se pintar como grande líder, só que o problema é,
Erdogan tem que lembrar que o que faz a Turquia forte é o fato de que a Turquia é a grande encruzilhada da região, mas ao mesmo tempo é o que também torna a Turquia frágil, ser a encruzilhada da região. Então eu não posso ser o negociador de tudo ao mesmo tempo. Eu não posso ser o mediador de Rússia e Ucrânia, eu não posso ser o mediador de outras situações se eu quero tirar vantagem de todas elas. É o que ele acha que é possível, mas nenhum país conseguiu ser mediador de tudo todo o tempo. Mais alguém? Bom, então, se mais ninguém tem perguntas para o professor Sandro Teixeira, vou finalizar o evento. Muito obrigado a todos pela atenção, carinho, perguntas, interesse. Uma excelente tarde. Declaro encerrado o evento da Comissão de Ciências Políticas e Econômicas